Coronavírus, o que eu penso sobre isso? Vamos compartilhar um pouco, vamos conversar um pouco sobre tudo o que nos tem acontecido, sobre este Covid-19, sobre o estrago que ele tem feito nas nações, sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala e até onde nós devemos estar preocupados com tudo isto. Vamos tentar responder algumas dessas questões. A Bíblia fala, os evangelhos, a literatura apocalíptica, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia fala que haverá guerras, rumores de guerras, pestes, e a gente tem conhecimento de tudo isso. Primeira coisa que não há sombra de dúvidas é que nós estamos vivendo os tempos finais, os tempos próximos à volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir, negar ou nos ausentar dela. A questão que estamos agora discutindo é sobre este vírus. Hoje eu li um texto em Jeremias 5:25, que foi muito forte, falando de uma peste sobre todas as nações. É evidente que tudo isso faz parte das coisas que precederiam o fim das quais Jesus falou. Uma coisa importante a meditarmos é que a humanidade ela tem se distanciado de Deus. E pelo seu distanciamento de Deus, Deus tem cada vez mais entregue à humanidade a sua própria sorte. Então, o homem ele está construindo a sua própria destruição pelo seu distanciamento de Deus. Cada vez mais que o homem se torna egoísta, amante de si mesmo, e a Bíblia já diz que nos últimos dias isso aconteceria, os homens seriam amantes de si mesmo, egoístas, presunçosos, mais amantes do dinheiro do que qualquer outra coisa. E é tudo isso que nós temos visto que tem levado a humanidade a uma destruição. Eu não creio que esse vírus seja enviado por Deus sobre a humanidade. Eu creio que este vírus é consequência do pecado, da corrida desenfreada do homem pelo poder para dominar o próprio homem, pelas riquezas. Mas a verdade é que nós vivemos tempos finais, sim. Essa é uma verdade que a gente não pode negar. O que eu não creio é que este vírus vem como algo de Deus sobre a humanidade. Todas as pestes que vierem doravante, elas serão apocalípticas, sim. Mas consequências do pecado do homem, consequência do afastamento do homem de Deus. Cada vez que o homem se distancia de Deus, ele se envolve mais com o mal. E o mal, ele traz destruição. O mal, ele afeta as pessoas. O mal, ele afeta as famílias. O mal, ele afeta os lares. E nós vivemos uma guerra. E o que é que acontece com esse vírus, se não uma guerra? Nós vemos uma guerra mundial. Não de uma nação contra outra nação, mas das nações contra um inimigo invisível, um inimigo que não se pode prever por onde ele vem, por onde ele vai atacar, mas um inimigo que tem prendido as pessoas nos seus lares, um inimigo que tem parado a sociedade, e alguns têm lembrado muito da música de Raul Seixas, né? O dia em que a terra parou, porque a gente tem vivido mais ou menos isso. As praias estão vazias, os aeroportos estão extremamente limitados,
E os horizontes são sombrios, a não ser quando voltamos os nossos olhos para Deus, porque aí vemos esperança. Mas esse vírus deve ser um alerta, e ele tem sido um alerta para nós, de buscarmos a Deus. O efeito colateral deste vírus, espiritualmente falando, ele tem provocado um despertamento em muitas pessoas de buscarem mais ao Senhor, de buscarem mais a Deus, de estarem mais na presença de Deus, de se unirem mais. Nós estamos vivenciando no Brasil, e por que não dizer no mundo, um momento em que os templos estão fechados, praticamente fechados. E eu creio que nunca se cultuou tanto a Deus quanto nos nossos dias. O culto nos lares, que não acontecia mais, ele agora tem voltado com a igreja dentro do lar, assistindo aos cultos que têm sido ministrados pela internet. Então, o que eu penso sobre tudo isso? Penso que nós devemos buscar o Senhor, buscar a Deus, nos aproximarmos de Deus. O que eu penso sobre tudo isso? Que nós não devemos estar fixados na questão apocalíptica, mas devemos voltarmos para a questão do hoje, do momento do hoje. Hoje nós devemos buscar a Deus. O profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo, enquanto nós podemos encontrá-lo. Esse é o momento, isso é o que nós devemos fazer, isso é o que nós devemos nos preocupar agora. Me mandam tantas profecias: pastor, o que é que o senhor acha dessa profecia? O que é que o senhor acha dessa profecia? Eu quero dizer a você que as profecias que eu creio estão na Bíblia. Tudo o que vai acontecer está predito na Bíblia, na palavra do Senhor. Essas são as profecias das quais eu me alimento. As demais, vamos esperar com o tempo. Se elas se cumprirem, elas provêm de Deus. Mas não devemos nos preocupar com ela. Não devemos ter medo, não devemos ter pânico. Devemos aproveitar o momento para buscarmos a Deus e vivermos um dia de cada vez. É isto o que eu penso.